Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Esse estudo que nós realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas. E é uma alegria sempre que temos a possibilidade aqui de nos reencontrarmos para estudar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. Eu quero aqui renovar sempre meus agradecimentos à diretoria da Casa Espírita, Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Bebedouro, que nos concede esta oportunidade de realização desse estudo. Agradeço bastante também às amigas Lipa Dovano e Fernanda Fernandes e a minha esposa Terezinha Sampaio, pela colaboração grande, pela ajuda, pelo trabalho que realizam para que a gente possa levar esse estudo aqui, né? Elas ajudam bastante na divulgação, na postagem, em todos os detalhes que são necessários aí de transmissão. Então, meu agradecimento sincero a essas amigas, a minha esposa e a Casa Espírita. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos então iniciando. A Renata, que legal, salãobeleza.com aqui acompanhando com a gente aqui no Instagram, bem-vinda, viu? Boa noite, viu, Renata? E aqui então pelo Facebook, os amigos também já conectando com a gente. Boa noite, Márcia Fialho, um abraço a todos. Andressa Bispo, nossa amiga lá do NEPV de Jesus, de Barra Bonita, muito bem-vinda. Nosso amigo Saulo Pita, de Pitangueiras, a Maria José, a Lourdes Bonafim Mendes, a cunhada, muito bem-vinda, Lourdes. A Celinha Lombardo, do Calvário ao Céu, Neuza Beleze, Paulo Malerba, Maria Antônia Casadei, a Vera Luzia, do Allan Kardec, nossa amiga da Casa Espírita, a Neuza Marquisola, muito bem-vinda, Antônio Sérgio Beleze, Fátima Bolfo Fernandes, enfim, vários amigos, amigas que estão sempre participando aqui conosco, nos dando essa alegria de compartilhar desse estudo, né? A Juraci Della da Silva aqui também no Instagram, muito boa noite, muito bem-vinda. Então, pessoal, na semana passada nós estudamos o tópico transmigrações progressivas e sorte das crianças depois da morte, né? Ficou apenas uma questãozinha que nós vamos concluir hoje para entrarmos no tópico de hoje. Nós estamos só relembrando sempre, nós estamos estudando ainda o capítulo 4, é um capítulo bastante longo dessa segunda parte do livro. É o capítulo que fala, né, sobre a pluralidade das existências ou reencarnação, né? Então, pelo tema, dá para ver mesmo o quanto ele é abrangente, o quanto é longo esse capítulo. Hoje nós vamos estudar, então, o tema Sexos nos Espíritos, tá? Que é o nosso tema de hoje. Então, como sempre fazemos, rogamos as bênçãos de Deus, de Jesus, para que nós todos possamos nos sentir envolvidos por essa paz, por essa luz que vem do alto, e que possamos assim assimilar um pouco mais do que a doutrina nos oferece, e assim possamos aumentar um pouquinho o nosso conhecimento, a nossa bagagem de entendimento da vida espiritual, e assim também, né, que é o principal, irmos colocando, modificando hábitos, modificando a nossa conduta para enxergarmos de uma forma melhor a lei divina, a criação de Deus, e possamos assim agirmos de uma forma mais coerente em nossa vida, né? Então nós vamos iniciando, vários amigos e amigas aqui que chegaram também, muito boa noite, muito bem-vindos. A Cláudia Almeida, né? Zuleide Carvalho, Maria Helena Butião, Alissa Caetano, Maraísa Bulgarelli, Lana Silva de Jesus,
São vários amigos, nosso abraço, inclusive a todos os amigos que nos acompanham também em outro horário, né, que não conseguem acompanhar aqui ao vivo, mas que eu percebo que muitos acompanham depois, registram seus comentários. Então, o nosso abraço fraterno aí a todos vocês, tá bom? E vamos iniciando então. Nós vamos concluir apenas a questão 199A. Quem estiver aí acompanhando com o livro, a questão 199A foi uma última que ficou para a gente concluir do tópico da semana passada. E essa questão, então, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Então, nós comentamos até um pouquinho sobre isso semana passada, mas deixei para a gente reforçar, porque eu creio que é importante também esse entendimento. Então, eles perguntam, retornando: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta dos espíritos é bem curtinha, eles só dizem: recomeça outra existência. Então, esse recomeça outra existência é uma resposta assim genérica, né? No sentido de que é lógico que aquele espírito que desencarnou na fase infantil, ele vai recomeçar, ele vai reencarnar. Mas nós vamos falar aqui alguns detalhes, né? Se ele vai reencarnar logo ou não, como que ele chega ao mundo espiritual na hora do desencarne, né? Então, nós precisamos primeiro lembrarmos de que o espírito que desencarna na fase de criança, né, de um corpo de criança, ele não é um espírito infantil. Isso é importante a gente ter em mente, né? O espírito está completo, ele está adulto, vamos dizer o termo, não é bem o termo, mas ele está completo ali naquele corpo de criança, ele não está se desenvolvendo junto com o corpo. O que é infantil, o que é criança é o corpo físico, mas o espírito que estava ali habitando aquele corpo estava na sua condição completa, ele estava no seu todo, né? Então, quando há o desencarne de uma criança, o espírito se desliga daquele corpo e volta ao mundo espiritual. Aí é que está o detalhe. Quando ele retorna ao mundo espiritual, duas situações podem acontecer nessa fase de criança, quando desencarna criança, tá? Ele pode chegar à pátria espiritual e se reconhecer imediatamente como espírito imortal, que desencarnou, que tem várias existências passadas, mas ele também pode não se reconhecer como um espírito. Ele pode se sentir ainda criança. Então é esse detalhe que a gente gostaria aqui de reforçar, né? Quando desencarna criança, vamos dizer, se ele não se reconhece como espírito imortal, no mundo espiritual existem locais apropriados para acolher esse espírito que desencarnou na fase de criança. Porque ele chega então ao mundo espiritual como uma criança. Ele vai ter fala de criança, pensamento de criança, ele não se recorda das suas existências passadas, lembrando que isso é uma das possibilidades. Então, se ele chega nessa situação por causa da sua pouca evolução, né, quando o espírito é mais evoluído, não acontece isso. Mas quando ele não tem uma evolução muito grande, pode acontecer essa situação. Então, no mundo espiritual existem educandários, né, locais apropriados para acolher esse espírito e dar todo o atendimento, os cuidados. Tem lá outros espíritos na condição de feminino, né? Como se fossem mãezinhas para acolher esses espíritos desencarnados, que vão dar a eles todo o carinho, toda a atenção e prepará-los para reencarnar. Agora, existe também a situação do espírito que chega ao mundo espiritual, devido à sua evolução maior, ele já se reconhece como um espírito desencarnado, ele sabe que ele desencarnou, mas que ele vai reencarnar, ele sabe que ele já teve várias existências passadas e ele então retoma a sua aparência de adulto, porque vejam, ele desencarnou como criança, o perispírito dele, ou corpo espiritual, estava naquela forma infantil. Mas nós já estudamos que o perispírito ele é de uma certa forma moldável pelo pensamento.
Então, se o espírito pensa na forma adulta, ele toma outra aparência, que poderia ser a aparência de uma última existência anterior àquela, ou uma outra forma que lhe agrade, né? Ele vai retomar então a sua forma adulta e prossegue ali no mundo espiritual a sua preparação para reencarnar. Ficou claro essa questão, pessoal? Tudo bem aí quanto a esse detalhe do desencarne na fase infantil, então, nessas situações diferentes aí, né? Vou lembrando sempre, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário aí, que possam registrar, tá bom? Nós vamos entrar então no assunto de hoje, que é sexos nos espíritos, tá? Boa noite a todos os demais amigos e amigas que chegaram aí depois, muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Vamos então prosseguindo aqui. Fico muito feliz, nós temos aqui vários amigos nesse momento, é uma alegria muito grande para um estudo, né? Eu vejo que tem um número muito bom de pessoas aqui presentes, o que nos deixa bastante feliz. Então vamos entrar no nosso tópico de hoje. A Sidneia Silva comentando aqui, né? Deus abençoe, que seria de nós se não tivesse a reencarnação. É isso mesmo, né, Sidneia? Nós sabemos que a reencarnação é uma bênção de Deus. A reencarnação representa a misericórdia e o amor de Deus por todos nós, que nos concede, né, inúmeras oportunidades de reparar, de refazer, de aprender e de evoluir, né? Muito bem-vindo aqui também a Ana Cláudia Maestro, chegou aqui também pelo Instagram, muito boa noite. Terapeuta Gabriela Dutra, né? Ah, que legal, muito bem-vinda, viu? Boa noite para vocês, um abraço. Vamos então agora entrarmos no nosso tópico de hoje, que vai ser a questão número 200. São 3 questões que abordam esse assunto, mas 3 questões que são bastante abrangentes, eu creio que dá para a gente conversar bastante. A questão 200, então, Allan Kardec pergunta assim: tem sexos os espíritos? E eles respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Essa é uma primeira parte da resposta, que nós vamos estudar separado. A segunda parte é a seguinte, continuando aqui a resposta: há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Então vamos analisar aqui, porque são 2 frases apenas, né? Mas que tem uma profundidade muito grande de conteúdo e de ensino aqui para a gente tentar absorver, né? Lembrando então, né, meus amigos, que quando Allan Kardec pergunta, tem sexos os espíritos? Quando ele se refere a espírito, nós estamos falando do ser principal, né? Daquele ser imortal, da centelha divina, que é uma luz, que não tem forma. O espírito, na verdade, não é o corpo, né? O espírito é a essência, tá? Por isso que eles dizem que o espírito mesmo não tem sexo, né? Tá? Partindo primeiro desse detalhe aí. Então, eles vão dizer que não tem sexo como nós entendemos. Por quê? Nós entendemos a questão dos sexos, né, muito ligados à questão da morfologia, da forma do corpo, né, da questão de homem, mulher, da questão dos órgãos genitais. Nós identificamos a questão dos sexos aqui na Terra, como encarnados, muito ligado à forma da morfologia, né, da questão do corpo, né, do homem, corpo da mulher, dos órgãos genitais. Nós diferenciamos sexos por essas condições, né, pela forma do corpo, tá? E eles colocam então, os sexos dependem da organização, ou seja, para nós, os sexos dependem do corpo. Organização aqui quer dizer corpo, a organização física, tá? Então eles vão fazer uma diferença do que é o sexo para nós encarnados, como que nós vemos a questão dos sexos, né, masculino e feminino, e como que os espíritos analisam essa questão para o mundo espiritual. Então a gente precisa compreender que não existem espíritos que foram criados homens ou mulheres. Quando Deus cria um espírito, ele não cria um espírito homem
e um espírito mulher. Eles criam um espírito que não tem sexo. Esse espírito vai reencarnar inúmeras vezes e com as suas experiências através das reencarnações, ele vai desenvolvendo tendências, né? Aptidões, vai desenvolvendo características que vai mostrando ali uma forma mais acentuadamente masculina ou mais acentuadamente feminina. Mas o espírito, a essência, quando Deus cria, não tem sexo. Não é homem nem é mulher, para a gente ficar claro isso. Essa questão do homem e da mulher são as formas físicas, né? Da forma do corpo humano. Mesmo porque, lógico, né, precisa haver a reprodução. Para que haja reprodução, precisa, né, da união do corpo masculino e do corpo feminino para que aconteça, né, a perpetuidade aí da espécie, né? Então a gente vai entendendo aqui que conforme nós reencarnamos muitas vezes, vejam bem, a ideia é que assim, nós vamos reencarnar inúmeras vezes numa condição, por exemplo, posso reencarnar como homem durante muitas existências. E essas existências repetidas nessa experiência masculina vão me dando características próprias, porque o que diferencia uns são a postura ativa ou passiva, que nós vamos ver isso mais à frente com o André Luiz. Trouxe aqui uns detalhes que André Luiz cita em seu livro, e Emmanuel também, para a gente compreender melhor. Então essa ideia de viver várias existências na mesma forma física, a gente desenvolve aptidões, tendências, características daquela forma. E depois a gente passa a reencarnar na outra forma física, né, para também desenvolver as habilidades que a outra forma corporal vai oferecer para a gente. Essa pergunta que é essa resposta dá para a gente comentar mais ainda, mas vamos ver aí se por enquanto está tudo bem até aqui. Tem alguma dúvida até essa parte? Querem comentar alguma coisa? Ó, o Antônio, o Ninho, Valério Emanuel, um abraço, viu, meu amigo? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Muito bem-vindo aqui também, boa noite. Bom, então nós vamos prosseguindo aqui. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem registrar aí. Bom, então nós fizemos uma análise rápida aqui sobre como nós, encarnados, percebemos a questão dos sexos entre nós, né? E agora nós vamos tentar ver a Ide Bento aqui também. Boa noite, viu, Ide? Muito bem-vinda, minha filha Isabela também aqui presente, a minha filha Natália, que bom, uma alegria, um beijo para vocês, viu? Bom, então agora nós vamos tentar analisar aqui a questão de como os espíritos, né, é a segunda parte da resposta, porque vamos voltar lá na resposta, eles dizem assim, não tem sexo, os espíritos não têm sexo como nós entendemos, pois que os sexos dependem da organização. Essa é a primeira parte que nós estudamos aqui, comentamos aqui, né? Agora, a segunda parte que vamos ver agora, eles dizem assim, há entre eles, né, os espíritos, amor e simpatia, mas baseado na semelhança dos sentimentos. Então, vejam bem, entre os espíritos, essa questão dos sexos, né? Não do sexo, da união sexual. Nós estamos analisando a questão dos sexos, né? De diferenciar a questão de homem e mulher. Entre eles dizem que há amor e simpatia. Essa ligação que existe entre os espíritos é questão de afinidades, né? E, entre eles é muito mais do que uma atração física, como nós temos aqui na Terra, né? Aqui, muitas vezes, são as sensações, o apelo visual, a atração, né? Então, os espíritos têm, na verdade, uma energia sexual, como eles dizem, né? Que, na verdade, seria uma potência da alma. Então, a sexualidade para os espíritos é, então, uma energia que eles têm, um poder magnético, uma carga magnética que eles se atraem pela afinidade, pela simpatia, pelo amor. É algo que transcende a questão das uniões, né? da necessidade do contato físico.
eles têm uma união muito mais transcendente que essa questão nossa das ligações, né, da relação propriamente dita, da relação sexual. Que mais podemos dizer aqui? Os espíritos, né, quando encarnados, tem um detalhe interessante. Tem espíritos que estão num nível tão alto assim de sublimação dos sentimentos, que quando eles reencarnam, pode ser que eles não venham ter necessidade do contato físico, né? Eles tenham uma ligação muito forte de amor, essa energia sexual que eles têm pode ser canalizada para outras experiências, né? E pode ser que eles não sintam a necessidade do contato físico, do exercício sexual, né? Então, por exemplo, nós podemos lembrar um casal famoso, né, do passado, muito espiritualizado, que foi Francisco de Assis e Clara, né, irmã Clara. Se amavam, né, um amor mais puro, mais transcendente, que, pelo que sabemos, não houve, né, a necessidade do exercício sexual em si, do contato físico, né, entre os corpos. Eles tinham essa permuta dessa energia sexual, mas sem essa necessidade do exercício sexual, como podemos dizer aqui, né? E agora, então, nós vamos tentar trazer algumas orientações que André Luiz e Emmanuel nos passa a esse respeito aqui, sobre essa orientação da parte dos sexos, tá bom? Por enquanto aqui, creio que ainda não tem nenhum comentário, nenhuma dúvida não, né? Raquel Cobal, o Alexandre também, um grande abraço a vocês, viu? Muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui também. Carlos Rosane Lira, a Sheila Santana, que também chegou aqui, Tony Sueli Pedrosa, Leandro, boa noite, Leandro Borrer, não sei se estou pronunciando correto, me perdoe se estiver errado a pronúncia aí. Muito bem-vindo. A Jane Fernandes dizendo aqui que é de Rondonópolis, Mato Grosso, né? Muito bem-vinda, viu, Jane? Vamos então prosseguindo aqui. A Silvia Almeida também, muito boa noite, viu? Aqui no Instagram. Pessoal, então, continuando, agora eu quero trazer um pensamento de André Luiz e de Emmanuel para ajudar nesse nosso entendimento dessa questão que é bastante complexa, vamos dizer, né? Mas muito simples, né? A questão que eles vão mostrando é que não precisa ter algo assim complicado em cima da ideia do sexo, é algo muito natural, criado por Deus, que a gente só precisa compreender como que acontece, né? Como que é visto aqui no plano físico e no plano espiritual. Então, Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, é um livro bastante interessante. Se alguém quiser, né, aprofundar nesse assunto, é um livro muito bom para ser lido aí. No capítulo 5, eu vou tirar só um trechinho, que ele diz aqui que a energia sexual é como um recurso da lei de atração. Vejam bem, Deus criou leis, né, que regem o universo. Uma dessas leis é a lei de atração, que os seres sentem, todos os seres criados têm esse poder magnético, né, e se atraem, né? Então, essa energia sexual é um recurso da lei de atração que gera cargas magnéticas em todos os seres. Então, vejamos bem que nós todos temos essas cargas magnéticas, temos essa energia sexual. Só que o interessante é que André Luiz vem nos dizer, vamos ver mais à frente, que o sexo está na mente, o sexo está no espírito, é patrimônio do espírito e não dos órgãos genitais. O sexo não está, a sede do sexo não é o corpo, não são os órgãos genitais. A sede do sexo é a mente, é o espírito. Por isso que o espírito é que tem essa potência sexual. A sexualidade é uma potência aí da alma, né? Uma energia, tá? Sexual, então, que faz com que os seres se atraiam, né? Pela união, pela sintonia, pelo amor, conforme a sua maior transcendência ou não. E André Luiz, no capítulo 11, no livro No Mundo Maior, também outro livro bem interessante, esse capítulo especificamente fala da questão do sexo, né? E ele vai nos dizer assim, que regiões mais altas do mundo espiritual, né, em planos mais elevados, feminilidade e masculinidade
constituem características das almas, potências das almas. Então, olha que interessante. Nas regiões mais elevadas do mundo espiritual, não se diferencia como homem e mulher nessas regiões elevadas do mundo espiritual. Lá se diferencia por características de masculinidade ou feminilidade, ou seja, aqueles espíritos que têm uma postura mais ativa ou mais passiva. Agora nós vamos ver que fica bem mais claro aqui com o André Luiz, que ele coloca essas posturas que a gente vai desenvolvendo através das nossas reencarnações. Então ele diz assim, olha que comparação interessante que ele faz, analisando os espíritos que têm características mais masculinas e os espíritos que têm características mais femininas. Ele diz assim, energia e ternura. Energia é lógico da masculinidade, ternura da feminilidade. Fortaleza e humildade. Poder e delicadeza. Razão e sentimento. Atitude e intuição. Sabedoria e amor. Olha que bonito isso que André Luiz nos coloca. Ele mostra para a gente como que nós vamos desenvolver durante as várias reencarnações essas qualidades divinas, essas características que vão nos dando tendências mais de masculinidade ou de feminilidade. Então aqui vamos separar, como se ele falasse masculinidade, olha as qualidades que ele coloca, energia, fortaleza, poder, razão, atitude, sabedoria, seria da masculinidade. E da feminilidade, ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor. Então a gente percebe que nós estamos desenvolvendo essas qualidades. Então é natural que nós percebamos, por exemplo, um homem que tenha qualidades de feminilidade. Assim como a gente perceba mulheres que tenham qualidades de masculinidade, porque afinal de contas nós já vivemos experiências em corpos masculinos e experiências em corpos femininos. Então é natural que nós tenhamos um pouco de uma e de outra. Mas o que eles explicam é que os espíritos vão ter uma tendência mais acentuada para uma, porque se a gente vive muitas existências em um tipo de corpo masculino ou feminino, a gente desenvolve bastante naquela condição. Então, o que pode às vezes acontecer é que depois de vivermos muitas existências, por exemplo, no corpo masculino, a gente depois de um longo tempo precisa começar a desenvolver as qualidades que a feminilidade oferece. E aí a gente vai recomeçar uma série em corpos femininos. Então, nas primeiras reencarnações, nessa mudança, nós podemos perceber um certo choque, um certo desconforto, pode gerar até um certo conflito, que aí explica-se, né, uma das causas da homossexualidade, por exemplo. É uma das explicações para a homossexualidade. Um espírito que viveu muito em um tipo de corpo, e depois passa a viver outras experiências na outra forma, né? E aí, nas primeiras, logo após a mudança, ele pode sentir um pouco, porque ele traz uma tendência, por exemplo, muito forte de masculinidade e vai estar habitando um corpo feminino, um corpo de mulher. Então pode sentir essa mudança aí que vai ser necessária para adquirir novas experiências. Então, apenas uma das formas de se explicar aí a homossexualidade, tá bom? O que mais podemos dizer aqui? Eu creio que acho que eu comentei mais ou menos o que dava aqui na minha capacidade sobre esse assunto. Se alguém tem, porque nós vamos ainda mais duas questões a respeito desse assunto, tá? Só analisando aqui a questão número 200. Tudo bem até aí, pessoal? Dá para avançar? Querem perguntar alguma coisa? Podemos ir para 201. Bom, vamos então à frente aqui. Na questão 201,
Allan Kardec pergunta então: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Essa pergunta de Allan Kardec, ele já estava ciente disso, mas nós percebemos o cuidado de Allan Kardec reforçar o estudo, o ensino, né? Reforçar aquilo que estavam deixando os espíritos, para que não houvesse nenhuma dúvida. Então ele quer que fique bem claro: se um espírito que viveu numa existência como homem, ele pode viver na outra como mulher. Então a resposta é dada de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Que é isso que estamos já falando bastante aqui, né? O mesmo espírito anima corpo de homem e anima corpo de mulher, depende das suas necessidades aí. Então, ficando bem claro que o espírito não tem uma sexualidade, né? O espírito, quando a gente fala assim, esse espírito é homem, ou esse espírito é mulher, esse espírito é masculino, esse espírito é feminino, não é essa a ideia. O espírito vai viver as duas experiências, outras experiências, ele não vai ser classificado como homem ou como mulher. Ele não tem sexo nesse sentido, porque ele vai viver nessas experiências diferentes, tá? Então vamos trazer mais um pensamento aqui de André Luiz, porque André Luiz e Emmanuel nos ensinam bastante a respeito de vários assuntos, né? E sobre esse eu encontrei também aqui no livro Evolução em Dois Mundos. É um livro muito difícil, mas que essa parte aqui deu para tirar um pouquinho de orientação que André Luiz nos passa, né? No capítulo 18, então, do Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala assim: a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Foi aquilo que adiantei já. A sede do sexo não está no corpo. O sexo não tem sua sede nos órgãos genitais, por exemplo. A sede do sexo, ele coloca aqui, se acha na entidade espiritual, né? O sexo, então, reside na mente, no espírito. E o espírito, então, encarna em um corpo, né, com estrutura masculina ou feminina, mas ele leva consigo essa sua potência, essa sua energia sexual. Então, vejam se ficou claro. O espírito tem, de acordo com as suas múltiplas existências, uma tendência maior para a masculinidade ou para a feminilidade. E aí, a hora que ele reencarna, ele leva essa tendência, essa característica, essa força maior, essa energia sexual, com características mais masculinas ou mais femininas. E aí ele pode, então, reencarnar num corpo de homem, num corpo de mulher, levando essas suas características. Não é o corpo que vai determinar se ele vai ter características masculinas ou femininas. Essa questão dessas características, dessas qualidades, estão no espírito. Ele leva isso para a reencarnação. E ele, então, por isso que pode gerar o conflito, como disse. Se um corpo é de outra forma, daquela que é a característica forte do espírito, ele pode, então, sentir um certo conflito daquele corpo não representar aquilo que ele esperava de acordo com as suas características, com as suas tendências, né? Então aí que pode haver essa inversão. Tudo bem? Até aí, pessoal? Viviane Bellini, bem-vinda, viu? Boa noite, dizendo aqui que ficou bem claro. Que bom. Assim, não dá pra gente... É um assunto bastante vasto, né, pra gente analisar em pouco tempo. E eu só fico aqui um pouco receoso de passar uma ideia equivocada. Às vezes eu estou pensando uma coisa... E às vezes pode ser que eu não seja feliz de transmitir aquilo que eu estou pensando, né? Que eu estou entendendo. Às vezes as palavras não representam bem o nosso pensamento. Então por isso que às vezes eu fico aqui repetindo um pouco para ver se está ficando claro mesmo essa ideia aí, tá bom? A Fátima Beres também, que legal. Um abraço, viu, Fátima? Muito bem-vinda, que legal. O Glauco também, nosso maestro aí dizendo aqui, abordagem serena e doutrinária, muito bom.
Muito obrigado, viu, Glauco? Um abraço para vocês, uma alegria tê-los aqui estudando conosco. Bom, nós vamos então agora na questão número 202. São apenas 3 questões que fecham esse assunto dos sexos nos espíritos, tá? Então, na questão 202, Allan Kardec pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Parece que essa questão foi feita a mim aqui alguns estudos atrás, né? Até a gente respondeu lá na época e falamos, deixa quando chegarmos lá próximo da questão 200, né? Então, primeiro esclarecendo que o termo errante, às vezes a pessoa não está acostumada com esse termo. Errante se refere ao espírito que está na erraticidade. O que é a erraticidade? É o mundo espiritual, o espírito que se encontra, então, desencarnado, esperando para reencarnar, esperando uma oportunidade para uma nova reencarnação. Então, todos aqueles que estão desencarnados, esperando para reencarnar, são errantes. Mas, vamos diferenciar aqui. Que espírito que não é errante? Os espíritos puros. Porque os espíritos puros não têm mais necessidade de reencarnar. Então, aqueles como Jesus, nós conhecemos apenas Jesus como espírito puro. Aqueles espíritos no nível de Jesus, né, de perfeição da criatura de Deus, né, que atingiram esse mais alto nível de evolução, eles não precisam mais reencarnar em mundos materiais. Eles vivem a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Então, eles não são considerados errantes, tá bom? Só para ficar claro aqui o termo errante. Então, voltando à pergunta, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar num corpo de homem ou no de uma mulher? E a resposta, né, dos espíritos superiores, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Olha que interessante, né? Não importa para o espírito se ele vai nascer num corpo masculino, num corpo feminino, porque um corpo não é melhor do que o outro, né? O que vai diferenciar é o tipo de prova que ele tem que passar naquela próxima existência. Qual é o planejamento reencarnatório que foi feito para ele? Ele vai, por exemplo, um que determina muito fácil é se esse espírito precisa receber algum outro por filho. Essa condição de mãe já fica definido. Ele vai nascer num corpo de mulher. Agora, tem várias outras questões para serem analisadas para ver se vai ser melhor um corpo de homem ou de mulher. Não nos esquecendo de que nós precisamos adquirir experiências do que o corpo de homem oferece, assim como também que o corpo de mulher oferece. Nós vamos precisar desenvolver essas qualidades nas duas polaridades. Nós vamos precisar reencarnar muitas vezes como homens e muitas vezes como mulheres. Então, por isso que falo, repetindo aqui novamente, né? É comum nós percebermos homens com qualidades, com algumas características de feminilidade, assim como nós percebemos mulheres com qualidades, com características de masculinidade, normal, porque já vivemos nas duas experiências, tá? Bom, o que mais aqui? E Allan Kardec, então, até coloquei aqui, ele faz um comentário nessa resposta, né? Que ele coloca mais ou menos isso, que importa progredir em tudo. Cada sexo oferece oportunidades de adquirir experiências, né? Então, cada sexo vai dar qualidades, vai dar aprendizado, vai dar condições daquele espírito crescer espiritualmente. Então, Allan Kardec até coloca, interessante, ele diz assim, aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, é muito verdadeiro, nós precisamos adquirir todas as experiências. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um espírito no nível de Jesus, ele já adquiriu todas as experiências possíveis de um corpo masculino e de um corpo feminino. Então, a gente vai ver o espírito que equilibra as duas potências aí, da masculinidade e da feminilidade. Ele vai ter ternura, mas ele vai ter também, né,
pulso firme, se for necessário, ele vai ter sabedoria, vai ter amor, vai ter intuição, vai ter característica dos dois lados. É essa a nossa meta, que nós consigamos desenvolver essas habilidades que as duas formas corporais nos oferecem. Tudo bem? Então, pessoal, assim a gente vai concluindo essas três questões que abordaram sobre esse tema aí. Se ficou dúvidas, hoje eu vi que nem teve muita pergunta aqui, muito comentário, porque eu acho que o tema é meio travado, né? Tudo bem, mas ficou claro então? Não querem perguntar nada sobre isso? Porque nós temos, deixa eu ver, temos uns minutinhos ainda. Eu tenho feito aí quase 1 hora, porque é pouco tempo, né? 40 minutos apenas. Eu vou tentar avançar aqui para o próximo tópico, então. Se ninguém tiver nenhuma colocação aí, né? Valeu, Leandro. Obrigado, viu? Confirmando aí que tá bom, então, né? Para a Zuleide também dizendo que ficou claro. Bom, tá bom. Espero, então, que não tenha gerado mais dúvidas aí para vocês, né? Carlos Rosane Lira também confirmando. Bom, então, pessoal, vamos avançar um pouquinho aqui. Celinha também, né? Obrigado, Celinha. Então tá bom. Vou acreditar que ficou mais ou menos claro. Nós vamos então avançar um pouquinho aqui para o outro tópico agora, porque tem uns minutinhos ainda, acho que dá para a gente falar mais um pouquinho, avançar um pouquinho mais no assunto aqui. O próximo tópico chama parentesco filiação, porque o Livro dos Espíritos ele tem vários tópicos, né, dentro de cada capítulo. Então nós estudamos sexos nos espíritos, agora parentesco filiação, que eu não sabia se ia dar tempo para ver hoje, mas eu creio que dá para a gente começar a ver um pouquinho aqui hoje. Bom, é a questão então 203, tá? Na questão 203, Allan Kardec pergunta assim: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então é como se Kardec perguntasse, né? Os pais podem dar uma parte da sua alma, do seu espírito, transmite, né? Porque nós sabemos que o corpo gera outro corpo, mas será que o espírito gera espírito? E a resposta, então, dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então eles até colocam esse complemento aqui, esse exemplo desse pai, para ficar claro que esse pai não está transmitindo uma parte de sua alma para o filho. Ele está apenas gerando um corpo a partir do seu, né? Através da reprodução, esses pais. Mas eles não estão transmitindo parte de sua alma, né? Para ficar bem claro. Boa noite aí, Netão. Francisco Pacheco, né? Muito bem-vindo, viu? Boa noite, meu amigo. Então, eles transmitem apenas vida animal, como eles dizem, né? A vida orgânica, né? As qualidades genéticas, a hereditariedade. Então, quando a concepção, né? Acontece o nascimento de uma criança, nós já sabemos que aquele filho vai herdar características, né? Genéticas dos pais. Vai ter semelhança física, vai ter, né, até algum problema que os pais tenham na parte de equilíbrio, né, do corpo, de alguma enfermidade, de algum distúrbio. Tudo isso pode ser gerado pela parte da genética, da hereditariedade, né, as características físicas, né, mas ficando bem claro que não transmite parte de sua alma, né. Mas nós vamos falar mais à frente sobre a parte moral, que seria uma dúvida aí, né? Como que ficaria a questão moral, se os pais transmitem também as qualidades morais para os filhos ou não, né? Então é fácil perceber, como eles disseram, né? Pais pouco inteligentes podem ter filhos inteligentes, e o contrário também, porque fica claro que o espírito traz a sua bagagem, né, para a reencarnação. Mesmo que ele nasça por pais
com pouca capacidade intelectual, ele pode sim mostrar depois de desenvolvido, né, chegado à fase de juventude, por exemplo, já mostrar uma inteligência muito acima daquela que os pais tenham, né? Então, para a gente perceber que a inteligência não é transmitida pelos pais. Os pais vão transmitir, sim, condições, por exemplo, para se gerar o cérebro, né, do corpo físico. Mas a inteligência não é do cérebro. Não vamos confundir isso. O cérebro é equipamento, é uma ferramenta para que a inteligência possa se manifestar. A inteligência é do espírito. Aquele equipamento cerebral vai ser por onde a inteligência vai atuar, mas não que a inteligência provém do cérebro, né? Então não é condição transmitida pelos pais. E quanto à parte moral, nós vamos falar mais à frente aí na questão 207, algumas à frente, nós vamos comentar mais aí sobre essa questão da moral, né? Que é interessante também. Não transmite inteligência, mas e a moral? Que às vezes a gente vê semelhanças entre pais e filhos, né? Bom, vamos ver aqui se tem alguma colocação. A nossa amiga Lana Silva de Jesus, lá do Rio, sempre deixando seus comentários, participação. Vamos ver se ela está comentando aqui alguma coisa. Ela está comentando aqui que, bom, obrigado, elogiando, né? Além do conhecimento, lembramos do seu mentor espiritual que sempre está intuindo com palavras esclarecedoras, iluminando a todos nós a fins de sabedoria. Que bom, viu? Fico feliz com a amiga aí nos colocando essa pode ser até uma intuição que ela teve aí, de fato de poder estar recebendo um auxílio espiritual. Nós sabemos, né? Não é por mérito meu, mas é qualquer pessoa que se predispõe a falar algo, a fazer algo em torno do evangelho, da doutrina, de qualquer religião que seja, né? Vai ter sempre assessoria espiritual. Então isso é algo assim que nos deixa tranquilos, né? Porque não tenho mediunidade, viu, Lana? Não tenho, mas eu sei que posso sim e sinto muitas vezes uma intuição, né? Mesmo não tendo a mediunidade ostensiva, né? Porque todos nós somos médios de um certo grau, mas eu digo assim, não tenho aquela mediunidade de trabalho mediúnico, né? Mas então essa intuição, e eu agradeço aí a amiga Lana, confirmando assim esse amparo, né, que a gente recebe, que eu acho que é algo que nos deixa bastante mais tranquilos até, porque é uma responsabilidade. Apesar de ser algo simples aqui que estamos realizando entre nós, entre amigos, né? Mas eu encaro como uma responsabilidade grande, porque afinal de contas eu estou falando, né, em nome da doutrina, né, com pequenas possibilidades que tenho. Então o meu receio é grande de passar algo errôneo, por isso que sempre comento com vocês para me corrigir, para me ajudar, para que não venha a comprometer aí esse trabalho, né? Mas muito obrigado, viu, Lana? É bom que nos fortalece, nos incentiva aí a tranquilizar um pouco de que estamos bem amparados, né? Bom, pessoal, eu creio que nós, para ir mais uma questão, acho que vai ficar um pouco longo. Nós vamos, acho que, parando por aqui. Nós apenas começamos, então, o tópico, né? Parentesco, filiação. Na próxima semana, a gente vai retomar a partir da questão 204, dando sequência a esse tópico aí. A minha filha Isabela aqui no Instagram, vamos ver, acho que tem uma pergunta dela. Mas a inteligência que temos é algo que vamos somando das reencarnações? Isso mesmo, né, Isabela? Bem colocado. Porque ela está perguntando aqui, né, sobre essa inteligência, porque para ficar bem claro isso que a Isabela está colocando aqui, a inteligência é algo que vai sendo um somatório das reencarnações, né? Para ficar muito bem claro isso, vamos pensar naquelas crianças que são consideradas gênios, né, superdotadas. Quando a gente pega, por exemplo, que a gente vê muito hoje em dia, né? A gente pega, por exemplo, uma criança que é uma criança expert em cálculos, né?
matemática que faz cálculos assim numa velocidade espantosa. Então, como que explica essa criança que nem teve conhecimentos nessa existência e traz uma bagagem acima daqueles que são professores? Então, como explicar isso? Se não for a reencarnação, não tem jeito, né? Então, o que acontece? Esses gênios precoces que aparecem dando show em qualquer área, né? Da matemática, das artes, né? Da música, a gente percebe, né? Pianista, criança que não, a mãozinha nem consegue as teclas do piano e fazem ali uma coisa maravilhosa, né? Então, o que é isso? Isso realmente são experiências passadas, né? Espíritos que viveram muito em cima daquela área específica, ou da matemática, ou das artes, né? Da música. Então, assim, aqueles que se dedicam várias existências na mesma questão, aprendendo em cima daquele mesmo conteúdo, ele vai chegar num ponto que ele vai ser um destaque realmente, vai ser um gênio, né? Então é isso para deixar claro essa questão. A inteligência que nós temos, ela vem a ser o somatório. Mas, né, Isabela, completando aqui para a Isabela, que é uma questão boa, não quer dizer que nós, cada um de nós aqui que estamos hoje encarnados, não quer dizer que nós somos apenas isso. Isso é importante ficar claro. Nós, em espírito, somos muito mais do que isso que mostramos aqui hoje. Eu, qualquer um de vocês. Porque em cada existência, a gente tem algumas faculdades que ficam adormecidas. Por exemplo, eu que tenho hoje aversão à parte de medicina, não posso ver sangue, por exemplo, eu posso já ter sido um médico do passado. Eu posso ter já adquirido experiência na medicina. Mas desta vez eu precisaria desenvolver outras aptidões. Então essa aptidão poderia ter ficado bloqueada, adormecida. Então quando eu retorno ao mundo espiritual, estou dando o meu exemplo, mas qualquer um de vocês. Quando retornamos ao mundo espiritual, vamos perceber que somos muito mais do que nós mostramos aqui hoje. Então, se nós hoje achamos que temos uma boa condição, né, de conhecimento intelectual, podemos ter a certeza que temos mais que isso. A nossa bagagem das múltiplas existências é bem superior, tá? Mas a gente vai trazer apenas aquelas necessárias para cada existência. Tá bom? Então tá jóia, viu isso? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui no Face, mas acho que a gente já vai então concluindo, passando aqui para o encerramento então. A nossa amiga, a minha prima Sônia Fávero, que bom, fazia tempo que não te via aqui, Sônia. Muito bem-vinda, a Sônia é uma grande conhecedora do Livro dos Espíritos e sempre que estiver aqui te peço que me ajude aí, nos ajude, que a Sônia conhece muito, já deu muito curso, né, na Casa Espírita sobre o Livro dos Espíritos. A Márcia Fialho, que legal. Então, nosso amigo Paulo Malerba também dizendo que ficou muito claro, o Marcos Umeda, que bom, viu? Fico feliz. Thelma Fonseca. E a Celinha, deixa eu ver aqui. Moral e intelectual é através dos nossos esforços, né, que conseguimos ir avançando nas encarnações. Justamente, né, tanto o lado moral quanto intelectual são conquistas nossas através das reencarnações. A nossa amiga Soraya, que legal, viu, Soraya? Muito bem-vinda, boa noite. Uma alegria tê-la aqui conosco também. A Clélia Medeiros, que bom. Maria José dizendo também que está muito bom. Então, pessoal, que alegria, que bom. Vamos fazer então a nossa prece final. Nós passamos agora alguns estudos atrás, né? Estamos fazendo essa prece final, porque algumas pessoas até nos solicitaram, acharam que pela fase que nós vivemos, né, atualmente, o pessoal sentiu assim, uma necessidade, né, sente que a oração dá uma força a mais, né, em conjunto. Então nós estamos adotando aí esse hábito aí de fazermos uma oração breve para encerrar nosso estudo aqui. Legal, Sônia. Estamos sempre aprendendo mesmo, né?
Bom, então eu convido vocês, quem quiser, né, pegar o seu copinho com água, que a gente pode, né, esperar que algum bom amigo espiritual possa fluidificar nossas águas, né? Vamos então, nesse momento, a Marcela também, né, confirmando que é bom mesmo, né, fazermos a nossa prece então. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos então agora tentarmos acalmar um pouco a mente, o raciocínio, para deixar que os nossos sentimentos possam aflorar, que a nossa vibração de imaginarmos a figura de Jesus diante de nós, para termos aquela ligação maior com planos mais altos da vida. Vamos nesse instante rogar as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Mestre amorável, para todos nós que nos sentimos bastante enfraquecidos até nesse momento, nessa fase da humanidade. Então vamos rogar juntos para que o nosso ânimo possa se fortalecer, né? A nossa fé. Então vamos dizer a Jesus, o nosso Mestre: Senhor Jesus, divino irmão e amigo de todos nós, queremos rogar-te, Senhor, o teu amparo para todos nós, habitantes deste planeta Terra, pois que nos sentimos, Senhor, bastante frágeis, bastante necessitados da tua luz divina, do teu amparo, Senhor. Queremos te rogar nessa hora que aumente a nossa força, a nossa vontade de perseverar, de não desanimar. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que a gente não venha a duvidar de que as tuas mãos generosas e a de Deus, nosso Pai, estão voltadas para nós também aqui neste planeta. Que o teu amor imenso, que a tua luz divina envolve esse planeta. Que nós possamos ter essa certeza em cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, por todos os irmãos nossos na humanidade que estão desesperados, amedrontados, pois que não encontram algo para se agarrar, para se fortalecer. Abençoa, Senhor, todos esses irmãos por toda parte, para que possam ter alguém ao seu lado que leve uma mensagem de estímulo, de fé, de esperança. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, que já recebemos um pouquinho que seja das tuas luzes do Evangelho, para que nós sintamos a necessidade de compartilhar um pouquinho desse muito que já sabemos, que já recebemos. Que nós possamos levar uma palavra amiga, que nós possamos estender a mão àqueles que mais necessitam, que nós possamos ouvir um irmão que está aflito, que nós possamos orar por todos eles. Acolha, Senhor, esses irmãos desencarnados pela Covid, que sejam acolhidos pelos teus mensageiros do bem, que sejam amparados, que sejam tranquilizados, assim como seus familiares, que muitas vezes desesperam, ficam aflitos. Acalma, Senhor, esses corações por toda parte. E nos ajude, Senhor, para que nós possamos perseverar com amor, com alegria, mostrando que nós temos as luzes da doutrina espírita, as luzes do Evangelho, pois que tu já nos disseste, Senhor,
que o final dos tempos seriam difíceis. Nós já fomos alertados que estamos nos finais dos tempos. O planeta Terra é como uma casa que passa por uma grande reforma. Nós estamos naquele momento em que tudo está se desmantelando para se refazer. E nós temos a certeza de que após esse período de turbulência, teremos uma morada muito melhor, muito mais bela, onde vai haver amor, fraternidade, não que seja imediato, mas nós sabemos que para um futuro mais ou menos longínquo, mas temos essa certeza de que a Terra será um lugar abençoado para se viver. Que nós possamos ter essas confirmações em nossa mente para trabalharmos por esse mundo melhor. Que possamos cada um de nós fazermos a nossa parte, contribuirmos com a nossa pequenina condição de levar a palavra de luz, de amor, de paz, de fraternidade para todos. Assim, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade, por todas as bênçãos que recebemos em nossa vida. Que nós tenhamos, Senhor, uma santa noite e nos sintamos mais tranquilos, mais confiantes, porque a oração nos fortalece e essa certeza do teu amor por nós nos tranquiliza. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome encerramos a nossa atividade de hoje. Meus amigos, uma boa noite a todos, muita paz, muita serenidade, muita fé em Deus, em Jesus. Vamos tocando, vamos levando com alegria, apesar de todos os problemas, não podemos desanimar. Vai dar tudo certo. Aqueles que já estão retornando à pátria espiritual, pode ser que as suas tarefas já encerraram, mas vão retornar também. Eles não vão ficar só lá. Nós também um dia iremos. Tudo isso faz parte do ciclo da vida. Muita paz. A Elaine Munhoz aqui também. Muito obrigado, Elaine. Um abraço. Pessoal, fiquem com Deus. Minha gratidão. Meu abraço fraterno. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pela companhia. Se Deus nos permitir, vamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana. Vamos estudando, vamos aprendendo um pouquinho mais, vamos nos fortalecendo. A ideia também. Pessoal, então, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Até lá, até a próxima.